Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje vou apresentar para vocês aqui como funciona o futebol no Canadá, que é dividido em Premier League canadense e também no Campeonato Canadense. E são duas competições diferentes e também que são disputadas num estilo de jogo completamente diferente do que a gente é acostumado a ver nas ligas europeias e também aqui no Brasil. Como em quase todos os lugares aí do mundo, o futebol no Canadá chegou através dos britânicos, obviamente. E algumas partidas já começaram a ser realizadas ali no final do século XIX, alguns clubes foram montados em bairros de imigrantes. A primeira liga foi fundada em 1880, era a Western Football Association, a WFA, e ela começou a organizar campeonatos locais e regionais. Em 1912 foi criada a Canadian Soccer Association, e ela começou a organizar melhor o futebol, já ter clubes mais estruturados e competições principalmente provinciais. Em 1968 foi criada a NASL, a National American Soccer League, que foi a liga criada pelos Estados Unidos, até inclusive que começou contratando grandes jogadores como o Pelé já em 1970 e teve grandes times ali como aquele New York Cosmos, que com Pelé, Beckenbauer e companhia, e pela proximidade geográfica, como já tinha alguns bons clubes ali, o Canadá e também a Liga Norte-Americana precisava de mais times para fazer um belo espetáculo, os times canadenses já começaram a ingressar na Liga Norte-Americana. E a Liga Norte-Americana se tornou bastante atrativa ali para os clubes canadenses, que tinham ali dois times que eram muito fortes, que era o Toronto Metros e também o Vancouver Whitecaps. E esses dois times eram muito acima ali dos outros times canadenses, que eram mais provinciais. Então se tornou muito bom atuar aí junto com o New York Cosmos e os outros times, aí, o Chicago Sting, times muito bons dos Estados Unidos, e a presença dos times então canadenses ajudou a fortalecer bastante o futebol do país. Mais para frente foi criada a MLS, e o Toronto FC foi o primeiro clube canadense a ingressar aí à MLS em 2007. O Vancouver Whitecaps em 2011 e no ano seguinte o Montreal Impact entrou na MLS. Em 2008, a Associação de Futebol do Canadá resolveu criar aí um campeonato para poder destinar uma vaga aí dos times canadenses para a CONCACAF Champions. E criou então o Campeonato Canadense de Futebol, que é um campeonato que funciona até hoje. Ele reúne todas as equipes profissionais do Canadá e essas equipes brigam em forma de mata-mata pelo título. Ele funciona, apesar de se chamar Campeonato Canadense de Futebol, ele funciona muito parecido com uma Copa, então seria como aqui a Copa do Brasil. Então o ideal mesmo pra gente aqui seria que fosse Copa Canadense, né? Para a maioria dos países é assim, a Copa da Itália funciona assim, a Copa da Espanha, mas para eles chamam Campeonato Canadense de Futebol, era o que tinha na época, né? Também, então foi criado dessa forma. E essa competição conta então com os times grandes que foram para a MLS, né? O Toronto, o Vancouver. Então é uma competição muito complicada para os outros times conseguir vencer. Tanto é que até hoje só os 3 foram campeões. A melhor campanha até hoje foi do Forge FC, que chegou até a final em 2020. Mas os campeões mesmo foram só os times que estão na MLS, que são muito mais estruturados que os demais times do Canadá. O Toronto FC é o maior campeão da competição. No ano de 2019, então, a Associação Canadense criou a Liga Canadense, que é a Premier League Canadense, que foi criada aí para desenvolver o futebol local, né? Então, os times que estão na MLS estão excluídos dessa competição. Apenas os times profissionais do Canadá, que estão vinculados à Associação de Futebol do Canadá, participam. E ainda há também uma vaga que é destinada ao campeão aí do amador, digamos que é do interprovincial. No começo tinham 7 times e hoje ela já está aumentando, já conta com 8 times, e a tendência é que vá aumentando aí daqui para frente, porque mais times estão sendo feitos no Canadá, né? O interesse pelo esporte está crescendo bastante. O Forge FC é o maior campeão da competição aí da Premier League canadense, ganhou até hoje 4 títulos das 6 edições que aconteceram. O Pacific FC ganhou em 2021 e no ano de 2024 agora o Cavalry FC foi campeão, inclusive ganhou do Forge na final. Os outros integrantes da Premier League canadense são o Atlético Ottawa, o York United FC, o HFX Wanderers, o Vancouver FC e o Valour FC. E apesar de contar com apenas 8 equipes, o campeonato canadense tem um calendário bem cheio, porque são 28 rodadas. Os times não se enfrentam apenas em turno e retorno, tem mais um turno e retorno, então são 4 vezes, totalizando 28 jogos. O primeiro colocado do campeonato nos pontos corridos tem a vaga garantida para a CONCACAF Champions, mas atente-se que ele ainda não é o campeão nacional. Diferente da gente aqui, o critério de desempate não é o número de vitórias. O primeiro aspecto é
o saldo de gols. Depois vem o número de gols marcados, o confronto direto e até o fair play vem antes aí do número de vitórias. Os 5 primeiros colocados vão para uma fase de playoff. E aí começa a ficar meio confuso de entender, mas eu vou explicar aqui para vocês. O primeiro colocado do campeonato enfrenta o segundo colocado. E essa partida ela serve para definir quem vai para a final e também quem vai ser o anfitrião. O vencedor dessa primeira partida então já está garantido na final e ainda será o anfitrião. O que perdeu ainda não está eliminado. Ele já está classificado para a semifinal e espera por outras definições. O quinto colocado enfrentará o quarto colocado e o vencedor dessa partida vai para as quartas de finais, que vai enfrentar o terceiro colocado. E essa partida então vai definir quem será o adversário na semifinal do que perdeu ali entre o primeiro e segundo colocado. Então a semifinal acontece e o vencedor vai à final e enfrentará o vencedor daquele primeiro jogo entre o primeiro e o segundo colocado. Deu para entender? A Liga Canadense também tem limite de estrangeiros, cada time pode ter no máximo 7 estrangeiros, sendo 5 no time titular. Alguns recordes aí da Liga: o jogador com maior número de atuações é o sueco Alexander Anchiniot Johnson, ele tem 153 jogos, desde 2019 atua pelo Forge. O maior artilheiro da história da competição é Teron Campbell, 39 gols jogando uma parte aí pelo Pacific e outra pelo Forge. O impacto da Liga Canadense vem sendo grande. Num país onde o hóquei é o esporte favorito, o futebol vem apresentando um crescimento muito grande, um interesse pelo público altíssimo, tanto é que o Canadá vem mostrando isso, revelando bons jogadores. A gente pega aí as últimas competições, o Canadá é hoje talvez a equipe mais forte da CONCACAF, bate de frente com o México e Estados Unidos. A gente viu também que na Copa do Catar aí de 2022 fez boas partidas também, e é uma equipe que ainda vai sediar o próximo Mundial, e a gente sabe que tem valores ótimos aí, como aí o Alphonso Davies, que é um dos melhores laterais aí, do futebol mundial atualmente, já há um bom tempo, o atacante David do Lille, o Buchanan, que joga na Inter de Milão, entre outros jogadores. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui uns dados mostrando que a média de público do futebol canadense vem crescendo a cada ano. Em 2021, a média de público do torneio foi de 2.708 mil torcedores. Tá? Em 2022 já subiu bastante, foi para 364 mil torcedores. Em 2023, 3.716, e agora na edição de 2024 bateu quase 4 mil torcedores. Para ser mais exato, 3.947 mil torcedores. Então galera, vocês conheciam já como funcionava o futebol canadense? O que acharam dessa regra aí, mirabolante, interessante? Comentem aí, quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, galera, basta vocês curtirem, também se inscreverem no canal e também compartilhar aí com seus amigos. Vou falar daqui pra frente de várias outras ligas bem interessantes que tem no mundo e bem diferentes da nossa aqui. Muito obrigado pela atenção, galera, e um abraço.